Olá, eu sou Clésio Castro, médico nutrólogo, fundador da Educação para a Saúde. Eu vim aqui hoje falar com você sobre a especialidade nutrologia. No nosso país, a gente tem 517.052 CRMs ativos hoje. E desses, 0,2% são médicos nutrólogos. É muito pouco. A gente tem uma grande demanda no hospital para terapia nutricional, a gente tem uma grande demanda hoje em consultório, o paciente busca o médico nutrólogo não só para tratar a patologia, como para prevenir a patologia também. E a nutrologia pode ser a sua próxima especialidade. E hoje eu vim falar aqui sobre o edital da prova de nutrologia de 2019, que já saiu, já foi publicado, e a prova já tem data. Dia 7 de dezembro a gente tem agendado a data da prova de nutrologia, inscrição até 11 de novembro. Então foi a primeira vez nos últimos anos que a gente tem um edital publicado com tanta antecedência. E isso é uma boa motivação para as pessoas se organizarem para prestar a prova e ter êxito no final do ano. O que eu vou conversar hoje aqui? Um pouco do edital. Então, quais são os pré-requisitos, o que mudou desse edital em relação aos outros, como você conseguiu o máximo de pontos no currículo e na prova, e os próximos passos para quem quer prestar a prova no final do ano. A gente está observando uma tendência nos últimos anos da Abram colocar uma prova de título por ano. Então, em 2017 a gente teve uma prova, era uma categoria especial, mas foi no final do ano. O ano passado a gente teve uma prova também em novembro e esse ano está agendado para dezembro. Então parece que de 2013, onde a gente já tinha 3 provas por ano para prova de título, a gente evoluiu para uma periodicidade anual semelhante com outras especialidades médicas. Bom, nesse edital de 2019, dezembro de 2019, quem pode participar? Então a primeira coisa para quem vai olhar o edital de uma prova de título de especialista é quais são os pré-requisitos para prestar a prova. Tem 3 categorias possíveis de pré-requisito. O primeiro pré-requisito é ter residência médica em nutrologia, o que é meio redundante, porque se você já tem a residência médica, você já tem um certificado equivalente, né, ao título da MB. Mas consta no edital e se você tiver residência médica, você já tem o pré-requisito para ir para a prova. Outro pré-requisito, você tem uma residência médica que não é residência médica, ou seja, você tem um treinamento igual ao da residência médica, mas de repente você está num programa oficial, só que não tem uma bolsa do MEC, não está como residente oficial, ou está num programa que não está cadastrado no MEC como residente, mas é exatamente em termos de carga horária, em termos de cumprimento, né, do currículo, exatamente igual. Então você também teria direito a fazer essa prova. E o terceiro ponto é onde a maior parte das pessoas que vão prestar a prova de título hoje em nutrologia se enquadram. Porque hoje a residência, ou mesmo estágios igual à residência, são muito escassos no país. Então a maioria das pessoas hoje que tem experiência com nutrologia e vai prestar prova de título, acaba entrando nas pessoas que têm experiência em nutrologia e comprovando essa experiência você pode ir para a prova. Então como é que surgiu isso? A Comissão Mista de Especialidades no nosso país, formada pela AMB, pelo CFM e pelo MEC, eles pactuaram, eles padronizaram dentro de uma comissão quais são as residências, quais são as regras para as provas de residência e, dentro dessas regras, a gente tem uma resolução que sai dessa comissão mista, onde se fala que, além das pessoas que fizeram residência, você tem que prever que pessoas que não fizeram o programa oficial também têm o direito, né, de adquirir o título de especialidade. E tem que ter como pré-requisito, de forma fundamentada, a comprovação de atuação na área pelo dobro de tempo de formação do programa de residência médica. Então, por exemplo, se a residência tem 3 anos de formação, você poderia comprovar 6 anos de experiência na área e você teria direito de pleitear, né, o título de especialidade. Então tem médicos, vamos supor que 20 anos de experiência na área de cardiologia, esses médicos cabem dentro dos editais de prova de título de nutrologia, mesmo tendo feito a residência, prestar o título de especialista. E na nutrologia, você tem que ter o dobro de tempo, ou seja, o dobro de 2 anos, então você tem que ter atividades profissionais comprovadas por 4 anos, que é o terceiro pré-requisito do edital. Então a maioria das pessoas que vai para a prova se encaixa nesse pré-requisito. O que você precisa fazer para você comprovar isso? Ou seja, ter uma declaração assinada pelo responsável e firma reconhecida de onde você adquiriu essa experiência. Então, se você trabalhou no serviço de terapia nutricional por 10 anos no hospital que você trabalha hoje, você tem como comprovar isso. Então, você tem o diretor clínico, você tem o chefe do departamento, você tem pessoas que podem comprovar isso dentro do hospital. Então, essa é a ideia
do terceiro pré-requisito é onde a maior parte das pessoas se encaixa aqui. Esses 4 anos, alguns anos atrás, eles foi um pouco mudado, né? Então teve ano que foi 3 anos, teve ano que reduziu até para 2, mas o correto pela Comissão Mista de Especialidade, se não mudar a regra lá, é no mínimo 4 anos de experiência para a nutrologia. O ano passado a gente teve uma situação especial, onde a pessoa que tinha uma outra residência e mais 2 anos em nutrologia poderia também ir para a prova, né? Então, desde que comprovasse um mínimo de pontos na atividade de nutrologia. Isso saiu, então, desse ano, a gente não tem mais essa possibilidade. Bom, atendeu o pré-requisito, tem uma taxa de inscrição de R$ 1.600, se você ficar sócio da Abram, você tem aí um 10% de desconto. Então, o que mudou no edital do ano passado para esse ano, né? Então, a gente vai ver aqui que mudou a questão da pontuação do currículo e mudou a questão de avaliação do conhecimento também. Então, na avaliação, o que a gente mudou? A gente tinha 50 questões com 50 pontos, e agora, nessa prova de 2019, a gente vai ter 50 questões, 25 pontos, cada uma valendo então meio ponto. A parte dissertativa valia 20 pontos ano passado, a gente tinha 10 questões, esse ano continua as 10 questões dissertativas, passando a 10 pontos. O ano passado a gente não teve prova oral, a gente teve prova oral na Abram em 2017, na prova que a gente teve no final do ano. E esse ano volta a prova oral, um exemplo que já houve na Abram, né, 2 anos atrás, e que existe em outras especialidades. Então, uma parte onde você vai estar cara a cara com o examinador. Geralmente nessa parte a gente tem alguns casos clínicos, a gente pode ter imagem, né, e onde você vai falar o seu conhecimento, né, ser objetivo, né, ser assertivo e vai explicar. E o currículo, então, valia 30 pontos, passa a ser 35 pontos. A parte oral, tem muita gente que fica preocupado, né, fica nervoso de travar. Se você tem uma facilidade para falar, a prova oral é uma oportunidade humana, né? Onde o examinador está cara a cara com você, ou seja, ele vai te perguntar algo que realmente seja importante, algo que você, né, vai responder ali, faça sentido para a especialidade. Então, ela é mais humana, né, na minha visão, e é uma boa oportunidade, tá? Para quem vai para a prova de título. Eu acho que é uma evolução isso dentro da nutrologia, e eu acho que é uma tendência que vai se manter. Tá? Além do que você pode, nessa hora, né, ter uma dinâmica maior de casos clínicos, imagens, né, onde você pode explorar mais a nutrologia na prática clínica. A pontuação mínima que você precisa ter para passar na prova de título são 70 pontos. Então você precisa somar no currículo e na prova os 70 pontos. O que é interessante observar aqui? Que a ideia é que você possa somar o máximo de pontos no currículo para ir para a prova precisando do mínimo de nota. Então, se você somar 35 pontos no currículo, você vai para a prova precisando de 35 pontos de 65 pontos que vale a prova. Tá? Então, você vai bem mais tranquilo do que você ter 10 pontos no currículo e precisar acertar todas as questões na prova. Né? Então, não recomendo, lógico, matematicamente, quem tem menos de 10 pontos ir para a prova. 10 e 20 pontos, quem tem isso, trabalhar. Né? Nesses 6 meses ainda dá para trabalhar para muitos pontos, dá para fazer a conta e ainda dá para ganhar muitos pontos do currículo para tentar ir com o máximo de pontos possíveis. Como é que funciona a pontuação do currículo? Que é a primeira dúvida que a pessoa tem, e é importante saber que, como são duas coisas separadas, o currículo e a prova, as duas coisas vão se competir o seu tempo. Então, quanto antes você resolver a questão do currículo, formatar, comprovante, organizar tudo, melhor é, porque você fica com a cabeça só para estudar para a prova. Como isso foi feito com antecedência, você pode organizar seu currículo nessa próxima semana, faltou alguma coisa, coisas pontuais que você vai resolver nos próximos meses, mas você já tem ele resolvido, 90%, 95% dele. E aí então você fica com o foco para a prova, ou seja, estudar, sistematizar a matéria e sabendo todo o conhecimento que você precisa ter no dia da prova. Como é que pontua no currículo? Então a gente tem uma lista de atividades dentro do edital. Você tem uma lista de pontuação que você pode ter para cada item, e dentro de cada item você ainda tem uma pontuação máxima que você pode atingir. Então a gente sabe que a gente precisa atingir no máximo 35 pontos, porque mais pontos do que isso não vai ser considerado. Então se você tem 100 pontos no seu currículo, ótimo, né? Assim, você tem a certeza que você tem 35 pontos, ótimo, você está confiante. Mas 35 pontos, 40 pontos, 50 pontos não faz diferença, porque a prova de título ela não é classificatória, você não está competindo com outras pessoas, você não vai ter uma nota maior no currículo e vai estar na frente de outra pessoa, você vai pontuar, está brigando com você mesmo para atingir aquela nota dos 70 pontos. Então se o seu currículo vale 35 ou 100, não importa, tá? Mas para quem está abaixo de 35, essa conta começa a ser muito importante.
Então, qual é a lógica disso? Né? A gente entender todos os comprovantes, todos os cursos, todas as capacitações, publicações que tem, onde ela se encaixa aqui. Não adianta você ter o sentimento que tem muita coisa ou que você tem pouca coisa no currículo. Já teve alunos mesmo que achavam que tinha muito ponto, ou ponto suficiente, e vai olhar e tem um ponto no currículo. E tem alunos que acham que tem poucos pontos e dos 35 pontos que precisa tem 50 pontos, 60 pontos. Então é matemática, né? A gente tem muito, o médico ele tem muito, às vezes, sentimento em relação ao que fez no passado, então a capacitação que fez, o plantão que fez durante o internato, o curso que participou no exterior, mas isso tudo, independente da emoção que você colocar, tem uma pontuação de acordo com o edital. Né? Então cada edital muda também. Se você fala assim, fiz a prova 3 anos atrás e tinha tantos pontos, nesse edital é totalmente diferente. Então você tem que olhar para esse edital, matematicamente, quantos pontos você tem. Como o edital já está publicado, eu aconselho você fazer isso essa semana, o quanto antes possível, para tirar isso da cabeça. Então quais são as principais pontuações? Vamos passar aqui e o que mudou. A ideia da pontuação do currículo é você entender, né, o médico como ele tem experiência em várias áreas. Então ele tem experiência desde a graduação, ele tem experiência na pós-graduação, ele tem experiência em congresso, em publicação, em assistir, em livros, em capítulos de livros, em trabalhos científicos. E esse edital ele contempla somar tudo isso para atingir os 35 pontos que você precisa. Então, desde a atividade de graduação, se você tem algum trabalho publicado na área de nutrologia, então na semana médica da sua faculdade, por exemplo, mesmo antes de você ter sido formado, você pode ganhar 0,1 pontos por trabalho científico, no máximo 20 trabalhos, no máximo 2 pontos. Então, o que você faz na faculdade já começa a valer ponto para o seu currículo. E depois da graduação, né, que é o maior número de pontos, o que você tem que você pode pontuar? Se você fez o curso nacional de nutrologia da Abram Seninutro, se você fez ele durante um ano, né, tem completo o certificado dele, você ganha 15 pontos. Se você fez ele 2 anos, você ganha, então, no máximo 30 pontos. Eu fiz o Seninutro 5 anos da minha vida. Você não vai pontuar mais do que 30 pontos. Tá? Então, isso é uma da pontuação da atividade depois da graduação. O Senep, você também é a mesma coisa. Tem 10 pontos se você fez o curso nacional de nutrição integral parenteral da Abram. E se você fez 2 anos, você tem no máximo 20 pontos. Então, só desses cursos você já pode ter 50 pontos no seu currículo. Mais recente, o pós-graduação em nutrologia esportiva, vale 8 pontos. Então, ele está na 2ª edição. Então, o máximo hoje que uma pessoa tem são 8 pontos. Daqui a alguns anos, talvez, também tenha um máximo de 2, né? Então, no máximo 16 pontos, mas hoje, a pessoa que vai se inscrever hoje para a prova, ela tem no máximo 1, né? Se ela participou da primeira turma, porque a gente está na 2ª turma. Se você tem uma especialização na área de nutrologia, por ano, você pode até somar 4 pontos e no máximo 2 anos, ou seja, no máximo 8 pontos se você tiver uma especialização na área de nutrologia. Se você fez cursos, né, cursos pontuais, horas de curso, feitos pela Abram, você pode somar no máximo 8 pontos, ou seja, no máximo 40 horas de curso. Então, se você tem 10 cursos lá de 4 horas, 5 cursos de 8 horas, você no máximo vai somar 8 pontos, 0,2 por hora, então somando tudo, no máximo 8 pontos nesse item. E aqui uma coisa importante, né? Se você tem outros cursos, por exemplo, o curso da Braskem, né, que é uma área de atuação, é uma entidade reconhecida pela MB, é uma área de atuação, né, na terapia nutricional integral parenteral. E se você fez um curso desse, você também pontua, né, pontua 0,1 ponto por hora. Então, no máximo 40 horas, no máximo 4 pontos. Tá? Então, essa parte ficou interessante no edital, que ficou bem explicitada. E se você tem cursos IAD da Abram, você tem no máximo de 3 pontos, então você vai fazer 100 horas, 0,03 por hora, então você pode ter 3 pontos no IAD também. E um programa de educação continuada da Abram, que surgiu esse ano, o PEC Nutro, no máximo seriam 6 pontos, né? Então 2 pontos por ano, então se já tem um ano aí, você pode fazer 2 pontinhos no PEC Nutro. Então, diversos cursos, né, de pós-graduação, cursos pontuais ou cursos de especialização podem dar pontos para você no currículo. O máximo são 87 pontos. Mas eu não preciso de 87 pontos, então não precisa mesmo, né? Quanto mais conhecimento você tiver, melhor, mas para o currículo, se você já tiver os 35 pontos, já é o suficiente, você tem a pontuação máxima.
né? Então vamos dar um exemplo aqui. Fez cursos valendo 8 pontos aqui, cursos pontuais com a Abram, e tem mais os 30 pontos de 2 CNNutros que fez. Bom, já tem 38 pontos, acabou, não precisa correr mais atrás de pontos para a questão da prova. Clécio, eu tenho 20 pontos no total no currículo. Ó, é uma oportunidade desses 15 pontos que você falta, você fazer o congresso desse ano, você participar, você publicar um trabalho, ou seja, você ir buscar esses pontos. Outras coisas que dá ponto, mestrado e doutorado. Lógico, quem já está no mestrado e doutorado, talvez tenha feito residência, talvez já tenha especialidade, mas quem de repente fez o mestrado na área, doutorado, e não tem o título de especialista, também já fica mais fácil, já tem 10 pontos de mestrado e 16 de doutorado, já tem 26 pontos. Não é o caso da maioria, mas tem muita gente que já fez o mestrado numa área correlata da nutrologia, mesmo não tendo a especialidade principal. Vamos supor, fez um mestrado em vitamina D, como nefrologista, né? Ou seja, fez a interação, é um mestrado na área de nutrologia, né? Então você pode utilizar isso para pontuar no currículo, tá? Mas tem que ser na área de nutrologia. Experiência profissional. Então, se você tiver a residência, já tem os 35 pontos que precisa para o currículo. Se você não tem aquela residência oficial, já tem 30 pontos. E se você tem algum estágio, algo que seja maior que um ano, e pelo menos 1.000 horas, você tem 15 pontos pelo menos, tá? No currículo. Então, esse ano voltou a questão de você ter residência em outra especialidade e título de outra especialidade. Então valoriza para a pontuação, não é um pré-requisito, mas valoriza para a pontuação. Quem tem 2 especialidades, por exemplo, pode somar mais 6 pontos no currículo. Então dos 35, 6 pontos, quase 20% você pode colocar tendo experiência em outra especialidade. E tem gente que tem 3, tem gente que tem 4 especialidades, né? Tem colega que tem 5 especialidades. Então, se você tiver 4 aqui entre residência ou título de especialista, você já pode buscar esses pontos. Se você for membro de equipe multidisciplinar de terapia nutricional, por menos de 5 anos você tem 2 pontos. E por mais de 5 anos você tem 4 pontos no máximo. Então, se você for membro de equipe multidisciplinar de terapia nutricional. Ou seja, nessa área de experiência profissional, no máximo 41 pontos, se a gente considerar que quem tem residência não vai ter estágio, né, porque eles competem, né, então a gente considera no máximo 41 pontos nessa área. Clésio, se eu tenho trabalho publicado, se eu apresentei trabalho, eu pontuo? Pontua também. Então isso é interessante. Ó. Na reta final, isso aconteceu com alguns alunos, se você precisa aí de uns pontos e você quer ir buscar atrás o custo-benefício, você apresentar um trabalho no congresso, ou você assistir um congresso, vale ponto. Então vamos supor que você deu lá, nos próximos meses você arrume 12 apresentações de trabalho, palestras em congressos, você consegue aí 6 pontos no currículo. E se você assistir, né, um congresso da área de nutrologia, você já ganha aí, se o congresso tiver 3 dias, você ganha 3 pontos, no máximo 6 pontos nessa área. Então vale a pena o investimento, o custo-benefício para situações pontuais, você acaba pontuando bem, né? Máximo de 12 pontos em eventos científicos em nutrologia. E produção científica? Esse ano teve uma mudança importante. Na área de nutrologia você vai ganhar 0,8 pontos por trabalho indexado e 0,4 não indexado. Se você tiver trabalhos em outras áreas, também vale no currículo. Antes não valia, tá? Antes era só na área de nutrologia. Então, se tem um trabalho de ortopedia, oftalmologia, você pode também, ou seja, se é um produtor, né, de ciência, você vai pontuar esse ano. Só que aí diminui o ponto pela metade, né? Na área 0,8, não sendo, né, na área de medicina 0,4 e não indexados 0,2 pontos. Mas vale também, no máximo 4 pontos. Então, de repente, você tem 3 em nutrologia, e depois você tem o resto uma especialidade, por exemplo, que você tinha primeira, você pode chegar até 4 pontos em publicação de trabalhos. E se você também tiver escrito livro, né, capítulo de livro, ou livros, você pode também pontuar. Então, fui convidado para escrever um capítulo de livro, lá meio ponto, no máximo 12 pontuações, e aqui por livro 1 ponto, então no máximo 6 pontos nesse quesito. Então a produção intelectual vale também. Mas eu não quero escrever um livro agora porque eu nem tenho condição, não tenho tempo. Ok, mas de repente publicar um trabalho, você consegue num tempo custo-benefício bom, né? Então, de repente, se tem uma revisão de literatura, um estudo de caso, você consegue publicar em alguma revista e isso dá para se fazer em alguns meses.
no máximo de 10 pontos nessa área. Se você for parte de banca examinadora, né, de pós-graduação de mestrado e doutorado, ou seja, já tem um mestrado e doutorado, você ganha 1 ponto por banca, no máximo 4 pontos também. Então, qual é o máximo dos máximos de pontos que a gente tem no currículo? Então, lembra que você tem que ter 35, mas qual é o máximo de pontos? O máximo dos máximos seria 156 pontos, se a gente somasse todas essas divisões aqui. Lógico, né? Isso é um hipotético. Porque é difícil quem vai para uma prova de título que já tem residência, que já tem mestrado, doutorado e vai para a prova de título, né? Teria que ter tudo isso. Então, tirando essas coisas, vamos supor que a pessoa não fez a residência em nutrologia, tem mestrado, doutorado e aí não tem participação em banca, tirando esses pontos, o máximo mais realista, né, que seria, então a gente tiraria aí daquele total de pontos essa pontuação de 35, 10, 16 e 4, somando 91 pontos no total. Então, mesmo que você não seja aqui um super-homem, né, da nutrologia, que seja um profissional iluminado e tenha mais de 150 pontos, você ainda pode pontuar cerca de 90 pontos. Para quem precisa de 35, então há muita oportunidade nesse edital para se pontuar, né, por várias formas diferentes. Então está aí uma oportunidade para aproveitar. Basta aí colocar no papel. Às vezes você já tem 35, 40, 50 pontos. Esses dias não, ontem eu conversei com muita gente que já tem mais de 50 pontos no currículo, ou seja, está tranquilo nessa parte. Então comece a estudar agora e vai até dezembro estudando para chegar na prova com total capacidade de êxito, né? O que não soma ponto? Que já somou em outros editais. Tempo de formado. Então, antes você somava uns pontos para cada 4 anos de formado. Não vale mais isso. Certificado de área de atuação também não está contemplado no edital. Se tiver se não for na especialidade, é uma área de atuação, você não pontua aqui. Coordenação de equipe multidisciplinar, antes tinha especificado, você ganhava uma pontuação por ser coordenador. Agora não, você ganha uma pontuação simplesmente por participar de uma equipe de terapia nutricional. E participação em livros e eventos científicos não relacionados à nutrologia. Ou seja, se você publicar alguma coisa numa revista, mesmo o artigo não seja da nutrologia, você pontua. Mas livros e eventos científicos que não seja relacionado à nutrologia não está contemplado no edital. O que apareceu nesse edital a primeira vez? Esse edital é um pouco mais maduro em relação aos outros editais. Tem muita coisa para evoluir ainda, mas alguns sinais de maturidade surgiu nesse edital. Então, a questão de condição especial para o portador de deficiência, para a mulher que está amamentando, possibilidade para recurso. Então, antigamente, no edital de nutrologia, você assinava um papel que você não iria, era proibido você ter recurso, que era muito, né, era até cômico. Mas, pela primeira vez surge, né, qual é o procedimento para você fazer isso. E surge falando que é baseado exclusivamente na bibliografia recomendada, ok, né, uma regra. 10 dias a contar da divulgação oficial do resultado final. Tá? Mas tem lá um item de recurso agora. Mas, lógico, ainda não é possível você levar consigo o caderno de prova. Você tem apenas o gabarito, né, sem nenhuma anotação. Então ainda não é perfeito essa proposta do recurso, porque você não tem como conferir, você não tem como, depois da prova, ter a certeza. Então o seu colega que vai prestar a prova acaba sendo seu amigo, né, nessa hora. Primeiro, porque ninguém está competindo numa prova de título com ninguém, mas todo mundo que vai para a prova, na hora de ajuda, né, o outro colega a entender a questão depois da prova, né, isso é a memória de cada um. E isso pode acontecer, pode sim até a possibilidade de ter um recurso, uma questão absurda, uma questão com, né, alternativas dúbias. Quando as pessoas fazem a prova, são poucas pessoas que fazem. Quando as pessoas, né, vão prestar a prova, então isso vale para tudo, para a prova de odontologia, para concurso de vestibular, concurso público. Muitas pessoas fazem, a gente acaba anotando erros, né, que uma pessoa não notou, mas 100, 200, 1000 pessoas estão fazendo a prova, então é normal a gente ter recurso em provas. E parabéns aí para quem colocou isso no edital. Os próximos prazos para quem quiser prestar a prova em dezembro. Organizar os comprovantes para o currículo é a primeira coisa. Então, sem sentimento de emoção, você vai pegar todos os papéis que você tem comprovando que você fez alguma coisa na vida, desde lá da certidão de nascimento, de batismo, qualquer coisa que você tiver, vai colocar numa pilha e vai escrever isso tudo, vai separar isso tudo, vai sistematizar isso lá no Word e depois vai colocando em cada lugar do edital. E aí, depois que você fizer isso tudo, você soma os pontos e você tem a previsão da sua pontuação. Tá? Então, é obrigatório, é mandatório a questão de você fazer isso agora, porque compete na sua cabeça
a questão da pontuação de currículo com o tempo que você tem para estudar. Tá? Então, quanto antes você precisar fazer isso, melhor é. Às vezes você tem algum curso que você fez e não pegou o certificado, então tem um tempo para correr atrás desses detalhes também. Mas eu acredito que 90% do seu currículo você vai resolver numa sentada, de repente pedir para sua secretária digitar né, manualmente lá no Word todos os seus comprovantes para ficar mais fácil copiar e colar, mas assim, faça isso o quanto antes. Essa é a dica para quem quer prestar a prova. E depois otimizar os seus estudos. Tá? Nunca foi divulgado com tanta antecedência uma prova de título nos últimos anos. Então, o conteúdo, né, da metodologia não mudou, a bibliografia praticamente não mudou, então está aqui, são 40 itens dentro do conteúdo. A bibliografia está aqui, as últimas edições são as recomendadas de cada um dos livros. Então, dá para se organizar. Uma ajuda minha, né, para quem está afim de prestar em 2019, ou mesmo em outro ano, organizar. Né? Eu sou muito visual, desde 2014, eu venho ajudando pessoas a estudar para prova de título, né, a saber o caminho melhor, mais eficiente, e eu sou muito visual. Então, a ideia é a gente transformar em imagem, a ideia é a gente já começar a visualizar cada item da prova desde agora. Né? Então, uma ajuda para vocês para tornar mais visual é aqui a pirâmide do aprendizado nutrológico, onde a gente vai desde nutrientes, e a gente tem que entender a base da nutrologia para a gente conseguir subir na pirâmide. E depois, se a gente entendendo bem nutrientes, a gente pode dividir mais ou menos em 3 áreas a nutrologia. O que a gente chama de fases da vida, que vai desde a genética da criança, né, da gestante, o atleta, o idoso, a terapia nutricional propriamente dita, e as diversas patologias envolvidas na terapia nutricional interal, parenteral, então desde o paciente que é hepatopata, o paciente que é pneumopata, que tem câncer, ou seja, as especialidades. E a gente tem também a obesidade, distúrbios da conduta alimentar, magreza excessiva, dislipidemias, na outra coluna. Você pode sistematizar e ter mais eficiência no seu estudo. O que eu faço para facilitar esse processo de onde buscar cada informação? Aqui eu tenho uma planilha, que ela evoluiu nos últimos anos, e aqui a gente tem a literatura recomendada pelo edital, e uma literatura que não é recomendada, mas é boa, né, porque são atual, que algumas deveriam até estar no edital. E a gente tem aqui separado aqui nas colunas e nas linhas cada item do edital e onde se acha esse item em cada um dos livros, tá? Então isso é um presente para quem quer estudar agora. Só isso já fez gente passar na prova, né? Só essa organização. Muita gente já veio me agradecer, fala, Cléber, eu não sou seu aluno direto, mas aquilo que você fez de organizar minha cabeça, aquilo que você fez de me sistematizar o estudo, né? Mostrar para mim onde achar cada coisa, me fez passar na prova e me fez hoje ser um nutrólogo. Então isso para mim é muito bom, porque deu certo para mim, deu certo para muita gente, e isso já é um começo, né? Claro, você precisa ter todos os livros de nutrologia para estudar? Não precisa ter todos os livros, tá? Para começar a estudar, nem todos os livros para ter 100% do conhecimento de um dos tópicos. Tem alguns livros que tem mais, são mais extensos, tem alguns livros que são mais pontuais, que só tem um tema, né? Então, para ir para a prova de título, você precisa ter a distribuição dos 40 temas, e por isso que você tem que começar a se organizar agora. Então, aqui tem 2 tabelas para você, então está de presente para você. Você pode fazer o download dela e começar a se organizar agora com os livros que você tem e os livros que você nem sabia que existia de nutrologia. E os livros que estão no edital, todos eles estão aqui nessa tabela. Aqui nessa primeira linha está o conteúdo, e aqui estão os capítulos ou seções de cada um dos livros onde você acha esse conteúdo. Lógico, alguns livros, alguns capítulos é muito difícil separar exatamente por um conteúdo, mas aqui a gente tem um mapa geral que é um bom guia para você se guiar, né, se localizar dentro dos seus estudos. Né? Eu recomendo para você que nos próximos dias, dia 1 a 15 de julho, eu vou estar fazendo aulas aqui gratuitas para médico, para aquele que quer prestar a prova de título de nutrologia ou para quem quer conhecer a nutrologia, não é para agora, mas quer conhecer a nutrologia, onde eu vou aprofundar nisso, né? Vou aprofundar nos temas, como é que se estuda a nutrologia, qual é a estratégia para isso. Então se inscreve e do dia 1 ao dia 15 de julho a gente vai estar conversando diretamente para você que tem interesse na especialidade. Tá? Muitas vezes a pessoa tem interesse na especialidade, mas não sabe onde procurar, não sabe onde conhecer. Eu já encontrei pessoas em congresso lá na livraria tentando achar como aprender isso. Então eu vou dar um caminho importante para vocês nesse tempo. É exclusivo para médicos, são médicos nutrólogos, apesar do tema muitas vezes ser multidisciplinar, essas aulas são especificamente para médicos.
médicos, né? Então médicos de qualquer especialidade, médicos sem especialidade, que têm interesse em nutrologia, ou seja, que querem entrar na especialidade ou querem conhecer a especialidade, para atuar como primeira opção, né, primeira especialidade, ou como coadjuvante no seu consultório. Quando você pode se inscrever agora e baixar esses resumos da bibliografia que eu dei, pirâmide de resumos da bibliografia, já para começar a estudar. E depois você pode decidir se você quer estudar sozinho e seguir esse caminho, nessa jornada, ou se você quiser uma ajuda, quiser minha ajuda e quiser ser acompanhado por outros colegas para fazer essa jornada do aprendizado de nutrologia. Então, a partir do dia 16/7, eu vou abrir inscrições para a nova turma da Nutrologia Sem Mistério, onde você pode focar para a prova desse ano, então começar a estudar agora, nesse mês, já para a prova do final do ano, ou você pode começar a estudar nutrologia como uma nova especialidade da sua vida agora, mesmo sem tendo a pretensão, lógico, de prestar na prova. Esse curso a gente já tem 21 edições, essa é a 22ª edição do curso, e eu tenho aprovado em todas as provas, tem alunos aprovados desde 2013, em todas as provas, sem exceção, a gente tem aprovados, e lógico, o percentual vem aumentando a cada prova, de médicos, novos médicos nutrólogos, aí com sucesso na prova do edital. Então não perca tempo, se inscreva no link abaixo, receba seu material gratuito, faça um download e aguarde as aulas que vão vir nas próximas semanas. Um abraço e até a próxima!